Olá, seja bem-vindo ao FURB Pesquisa, o nosso espaço para conversar sobre o conhecimento produzido na universidade. A proteção dos dados pessoais no ambiente digital é uma preocupação crescente entre usuários, empresas e governos do mundo todo, assim como os aspectos que envolvem a regulação dessa privacidade de dados. No programa de hoje, a gente vai conhecer uma pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Administração aqui da FURB, que investigou a relação entre a qualidade dessa regulação e o comportamento dos usuários na proteção dos seus dados. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a pesquisadora Karina Gazda, mestre em administração. Bem-vinda, Karina, muito obrigada pela presença. Obrigada pelo convite, fico bem feliz. Karina, eu gostaria que você começasse nos explicando qual foi o propósito central dessa tua pesquisa. Bom, vamos lá. Durante todo o mestrado, eu tendi a estudar sobre privacidade de dados. Por quê? Porque eu trabalho com marketing digital há mais de 15 anos já, vai. E a privacidade de dados é algo que afetou demais a gente em relação a campanhas de performance. Por quê? Porque antes eu conseguia fazer campanhas muito mais personalizadas para as pessoas, para os usuários, se eu tivesse acesso às informações que hoje eu já não tenho mais. Então, quando eu comecei a conversar com a minha orientadora, a respeito do tema em si, eu falei, olha, eu quero unir a minha dor de mercado, e com uma outra coisa que eu gosto muito, que é política. Então eu falei assim, será que a percepção sobre a qualidade regulatória, que as pessoas têm aí em relação a essas restrições que estão sendo feitas, estão sendo colocadas no mercado, elas realmente afetam o comportamento do usuário em relação à proteção dos seus dados, ou será que isso não está sendo percebido? Será que as pessoas simplesmente aceitam cookies porque, tá lá, eu tenho que aceitar alguma coisa porque eu tenho que seguir para ver aquele conteúdo? Então, esse foi o cenário. Eu queria saber realmente se a percepção das pessoas sobre a qualidade, então não é a qualidade regulatória em si, mas é a percepção delas sobre a qualidade, se ela afetaria nos comportamentos relacionados à proteção dos seus dados, Então, dentro dessa pegada aí. Na tua percepção, Karina, existe uma lacuna de conhecimento ainda sobre essa área? Dentro do que eu estudei, que era a análise relacionada à percepção da qualidade regulatória, sim. A gente tem vários estudos, Eu tive que ler mais de 100 artigos aí para conseguir construir a minha dissertação. E essa parte, que a gente queria entender ali, que era se realmente isso afeta, se a qualidade ela afeta no comportamento, existe essa lacuna. Então a gente entendeu que ali a gente realmente deu um passinho a mais, com a academia da parte teórica, mas também ajudou muitas empresas, mais até os governos em relação a como as pessoas percebem todas essas restrições que estão sendo criadas, Você menciona, Karina, a relação com a tua trajetória profissional, Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória, como é que tu chegou nesse mundo, nesse universo do marketing digital em que os dados são tão importantes? Eu trabalho com marketing há muitos anos e ao longo da minha carreira eu fui enveredando por um caminho que a gente chama de marketing de performance, que é marketing relacionado intimamente com a geração de negócios. Então, enquanto tem uma relação muito grande com branding também, que a percepção da marca acaba barateando o custo de aquisição de um marketing de performance, eu me especializei em gerar mais resultado com menos orçamento. Então, como é que eu potencializo o orçamento das empresas com quem eu trabalhei para que a gente consiga gerar melhores resultados? Então, a partir dali comecei a ver a dor, que era dessa questão de privacidade. E também o interesse pessoal, porque hoje eu tenho muita preocupação pessoal em relação à utilização dos meus dados no mercado, Quando eu passo o CPF para alguém, isso é uma coisa que eu fico preocupado. O que estão fazendo com esses dados, A gente no off aqui estava conversando, eu até comentei contigo que eu tive um problema de vazamento dos meus dados, no ano em que eu estava construindo uma dissertação sobre privacidade. Chega a ser engraçado até a contravenção, de você estar estudando isso e você ter esse impacto. E eu tive um impacto muito grande na minha vida profissional relacionado a isso, Quando eu perco, por exemplo, acesso ao meu LinkedIn, de 10 anos eu perdi todo o meu networking de trabalho construído ao longo de muitos contatos aí dentro dessa carreira que tu me perguntou. Então, eu cheguei aonde eu tô, hoje eu sou coordenadora de Marketing Analytics, então, que é uma área de marketing muito mais focada em dados,
e eu preciso, né, estar acompanhando as tendências de mercado, principalmente o que está fora. Então, se eu não acompanho, por exemplo, como é que está a questão de... Como é que a Europa está trabalhando privacidade de dados, como os Estados Unidos está trabalhando, como que a China está trabalhando, muitas coisas que a gente usa no Brasil vêm de fora, a gente recebe, né, a gente é influenciado pelas linhas que são construídas fora. Então, para mim, sempre foi muito natural eu ter que tender a estudar isso, porque naturalmente eu já tinha que fazê-lo. Para você, na sua profissão, os dados significam, em última instância, dinheiro, né? Super. Essa é a relação, exatamente. Quanto mais personalizada a oferta que eu fizer para a pessoa no momento em que ela precisa daquilo, mais assertiva você em relação ao uso do meu orçamento. Então, quando a gente não tem mais acesso aos dados da forma com que a gente tinha, a gente tem que dar uns tiros de canhão na internet. E aí isso acaba afetando uma galera, a empresa acaba gastando muito mais dinheiro, porque hoje não é que não dá mais para fazer, você pode, mas a gente teve que se readaptar. E essa readaptação, tem muita gente que ainda não conseguiu fazê-lo, né? E acaba que não consegue chegar nesse nível de performance, né? Para a gente entrar mais especificamente na tua pesquisa em si, na tua dissertação de mestrado, como é que você desenhou essa pesquisa, como é que ela foi realizada? A minha pesquisa ela se divide em 3 grandes pilares, tá? Um pilar é a questão da teoria do comportamento planejado. Essa é uma teoria utilizada há muitos anos, ela é desde 1991, começaram os estudos ali, em que ela diz que as intenções comportamentais de um usuário, elas preveem o comportamento que ele vai ter. Então, por exemplo, ele divide em atitudes, norma subjetiva e controle comportamental percebido. Tá, mas o que é isso? Ilustrando para as pessoas, atitudes que eu estudei foram o ato de eu recusar cookies. Né? Eu recuso porque eu realmente quero me proteger mais, né? A minha percepção sobre a qualidade regulatória do país, ela afeta nisso? Eu recuso cookies com mais facilidade, porque eu percebo que a qualidade é alta da regulamentação. Uso de bloqueador de anúncio, por exemplo, tem alguma relação com o uso indevido de dados? Eu tenho essa preocupação? Né? Então, seriam 2 atitudes. Quando a gente fala de controle comportamental percebido, eu estou falando que eu faço algo, né? Que eu posso, como usuário, fazer algo e que... o mundo perceba o que estou fazendo. Por exemplo, uso de VPN. Muitas pessoas usam VPN. Mas por que as pessoas usam VPN? Elas usam VPN porque elas acreditam. Elas têm medo dos seus dados estarem por ali ou é uma falta de confiança no governo, por exemplo? Né? Porque assim, tem alguma relação com qualidade regulamentar ou nesse caso é a confiança do governo que eles não têm? E a norma subjetiva que a gente acabou utilizando, né, eu e a orientadora, foi em relação à confiança na eficiência governamental. Então, as pessoas, né, essa confiança global na eficiência governamental, ela acaba, né, tendo algum efeito nesse uso indevido, nessa preocupação com o uso indevido. Então, a gente trouxe mais para esse contexto a questão da teoria do comportamento planejado. O segundo pilar que a gente usou é da qualidade regulatória, então eu tive que estudar muito como que a qualidade regulatória afetou nessa questão de privacidade de dados no mundo inteiro. Então, LGPD, na questão da Europa, como é que foi, como é que está na China, né, que pô, um governo... Você pode acreditar nos dados que estão vindo de lá? Será? Sabe? Tem todas essas questões. E o outro ponto, então, outro pilar foi a privacidade de dados em si. Porque eu tive que estudar desde privacidade de dados global até uma ideia um pouco mais inchada de uso na internet. Então, esses aqui foram, assim, todos os como é que eles chamam isso na universidade? Mas trazendo, assim, para uma linguagem um pouco mais tranquila, esses foram os 3 pilares que eu tive que estudar para poder compor o meu material. Eu acho que é interessante, Karina, a gente explicar o que significam cada um desses comportamentos que você avaliou, né? O bloqueio, a recusa de cookies, por exemplo. Hoje os usuários tendem a usar extensões, por exemplo, dentro do ambiente digital que estão utilizando. Eu estou usando o Google Chrome, por exemplo, eu tenho uma extensão lá que bloqueia anúncio. Eu não quero ver anúncio, porque as pessoas não querem mais ver anúncio. Por quê? Porque os anúncios não falam com o que elas precisam. Tu concorda comigo que se você recebesse anúncios de coisas que você realmente está procurando, você não se incomodaria tanto?
problema é que a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro por conteúdos que não nos interessam. Então, existem até alguns movimentos hoje na internet de pessoas saindo, evadindo redes sociais. Por quê? Porque elas não querem mais, elas estão entendendo que isso está fazendo mal. Então, quando a gente fala de bloqueadores de anúncio, a gente está falando de eu, como usuária, tomar uma decisão de não querer ver nada, nenhuma oferta de produto, porque eu entendo que o que está vindo para mim não é bom, né? O ato de recusar cookies que eu estudei todo site hoje no Brasil, quando você vai acessar, ele diz lá, você aceita, né, seus dados vão ser utilizados, aceita ou recusa. Teoricamente, as pessoas teriam que ser, quem faz o site teria que ser bem assim, eu aceito ou eu recuso. Muitos sites não estão assim, ele só tá um botão lá, aceito. E aí você não, né, se você não quiser aceitar, você não vai ver meu conteúdo, algo nesse sentido. Então, claro, a gente dá os jeitinhos, né? Brasileiro dá jeitinho, não só aqui, mas no restante do mundo, né? Essa base de dados que eu utilizei para fazer a análise, ela não é uma base Brasil, né? Ela é uma base mundo. Então, você tem essa mesma análise em 56 países. Né? Então, 56 países têm esse comportamento de recusar cookies, que é, para que o cookie serve? Né? Quando a gente fala assim, tá, mas o que eu estou fazendo ali? E essa também era uma preocupação minha. Será que as pessoas sabem o que elas estão fazendo? O ato de recusar cookies quer dizer assim, ó, eu não quero deixar o meu comportamento, o que eu estou fazendo aqui na internet, estar disponível para as marcas fazerem né, me seguirem. As campanhas, por exemplo, de marketing, de remarketing que a gente chama, usavam muito, né, ainda usam na verdade cookies. O que é isso? Trazendo assim, um exemplo bem popular. Cara, não tem quando você está vendo uma bolsa, você viu uma bolsa numa loja que você amou, né? Amei aquela bolsa, mas cara, tá caro. Puta, não vou comprar. Saí. Cara, um dia depois aparece a mesma bolsa me perseguindo em tudo que é lugar, e agora ela tá mais barata. É um sinal de Deus para eu comprar. Né? Mas não, é porque eu dei um allow, né? Eu permiti aceitar os cookies e as pessoas estão usando os meus dados para me dar essas ofertas. Né? Então, trazendo assim para um popular, seria isso, e a questão de eficiência governamental. É a percepção, né? Confiança das pessoas em seus governos, né? Então, imagina que eu analisei no final 43 países. Esses 43 países, a gente está falando desde Índia, que tem um sistema governamental totalmente distinto de Brasil, Alemanha, então assim, a eficiência governamental percebida por todos esses países, né? Índices muito diferentes, e o último que era em relação ao uso de VPN, né? Então assim, a gente, conforme vai vendo e fazendo os estudos, a gente percebe que existe um viés muito grande em relação ao uso de VPN, não relacionado à percepção de qualidade, mas em sim confiança com o governo que se tem. Então, também é uma linha de pesquisa que faz sentido derivar dessa dissertação para ser estudada. Né? Porque no meu estudo, ele atribui pouquíssimo valor a qualidade regulatória quando faz alguma análise com o VPN. Entretanto, os estudos que eu tive que ter acesso atribuíam muito em questão à confiança no governo que se tem. Então, esses eram as análises todas que eu tive que fazer. Em governos mais autoritários, talvez o uso de VPN seria mais frequente? É isso que precisa ser descoberto. Uma das questões que a gente analisou, eu e a orientadora, que assim, existe o que a gente chama de base de controle. A gente poderia evoluir esse estudo, por exemplo, para colocar como uma condicionante da análise, né, algo a mais, o tipo de governo. Se muda a percepção em tipos de governo democrático, né? Então assim, como que o mesmo estudo seria dado se a gente tivesse esses elementos diferentes, né? Será que na China, por exemplo, muda a relação Rússia? Muda, né? Hoje eu não consigo te dizer, porque não cheguei nesse nível, né? Só aqui já foram quase 200 páginas, né, de estudo. Teria que ser além, mas faz muito sentido a gente analisar. Eu acho que é interessante a gente mencionar um pouquinho, explicar um pouco sobre essa base de dados que você utilizou, né? Qual que é a fonte dos dados que você usou para fazer essa análise?
Foram 2 relatórios. O primeiro é um relatório que é muito utilizado em marketing, que se chama We Are Social, porque a minha dissertação é uma dissertação que a gente chama de dados secundários, né? Ou seja, eu não vou para a praça para coletar, eu uso dados que já foram coletados em outros relatórios. Então, esse do We Are Social é um dado que apresenta esses 56 países com comportamentos de usuário na internet. Esse é o norte. E o outro relatório que eu utilizei é o WGI, que ele é um relatório bem conhecido nas pesquisas hoje, né, principalmente nas pesquisas de administração, em que você tem indicadores, né, de performance mundiais. E nesse relatório, se eu não me engano, são mais de 200 países que você tem anualmente. Tem uma condição da minha dissertação que eu acho que é importante dizer. Hoje, a minha dissertação, ela tratou de um ano, análise 23. Seria muito interessante analisar o comportamento ao longo dos anos. Entretanto, o relatório do We Are Social sofreu uma alteração em 2023 nas variáveis que eu acompanho. Ou seja, eu não posso fazer comparativo com outros anos. Então, talvez 2024 alguém pudesse estudar, se não mudarem as variáveis, para fazer um acompanhamento, né, longitudinal do estudo. Karina, quem é que produz esses relatórios? Então, o primeiro é do We Are Social, né, que é um relatório que é composto por indicadores, cara, de tudo que é fonte que você imaginar, de plataformas, né? Então, ele na verdade, eles reúnem esses dados de todas essas plataformas de internet e tal, e compõem o relatório. E o WGI é um relatório, se eu não me engano, que ele é um relatório governamental mesmo. Os governos têm que mandar os dados e aí feito essa avaliação. Esses relatórios, eles mostram, por exemplo, em quais países os usuários eles são mais preocupados com a proteção dos seus dados, ou não é possível inferir isso só a partir dos dados desses relatórios? Tu conseguiria ter, por exemplo, uma visão de, se eu pegar uma variável e isolar a variável, né, a preocupação com o uso indevido de dados, eu consigo ver em todos aqueles 56 países. Então, eu conseguiria ver lá quais são os países que têm uma preocupação maior com o uso de dados. Mas eu não consigo correlacionar nada com esse dado, né? Eu consigo ver ele um recorte para poder tirar algumas conclusões, né? Por exemplo, o Brasil se preocupa com dados, mas não se preocupa tanto assim, quanto se eu olhar um país lá na Europa, talvez. A questão da qualidade regulatória é um conceito central, né, nessa tua pesquisa. Eu acho que é importante a gente explicar o que define a qualidade regulatória, de que forma você inferiu, né, você retirou os dados desses relatórios sobre esse aspecto, a qualidade regulatória. Quando a gente analisa dentro da dissertação, é importante tomar cuidado que não é análise da qualidade regulatória em si, mas da percepção sobre a qualidade regulatória. Porque a percepção sobre a qualidade regulatória é como as pessoas se sentem em relação a esse ambiente criado pelos governos, né, para legislá-las, né? Então, aqui, acho que esse é um ponto bem importante, assim, porque quando a gente olha e vê qualidade regulatória, você está pensando que alguém foi lá e analisou se a qualidade daquelas leis que estão sendo criadas está certo ou errado, mas está certo ou errado baseado em quê? Né? O que eu uso para ser o balizador? Então, na verdade, aqui a gente está falando da percepção. Então, é como as pessoas, então são feitos estudos, né, em relação a como as pessoas se sentem, e esse é um relatório, essa variável está no WGI, que é esse que vem acontecendo há sei lá quantos anos. Assim, esse é um relatório que a gente tem a evolução ao longo de... Olha, agora eu estou até, assim, eu não sei se vou trazer um dado bem concreto, mas com certeza... mais de 10 anos esse relatório vai ter anualmente essa mesma análise. Eu acho que a gente pode entrar agora um pouquinho nos resultados, né, do teu estudo. De que forma a gente pode sintetizar as principais conclusões às quais tu chegou a partir desse processo de pesquisa? A pergunta da minha dissertação, a principal, era se a qualidade regulatória ela mediava, né, esse uso dos dados e a preocupação ali em relação a esse uso indevido. Quando a gente foi fazer as análises todas, né, rolar todas aqueles cálculos estatísticos e tal, a gente entendeu que, na verdade, a qualidade regulatória de todas as variáveis, ela mediava, o que é mediava, né? Que é entender se ela reforça, né, ou não, né? A qualidade regulatória, ela reforça, então, né, que a eficiência governamental
por si só, ela não define essa preocupação com os dados. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que realmente, né, para que a minha eficiência governamental nesse sentido seja percebida, eu preciso aumentar a minha percepção sobre a qualidade regulatória. Os outros, o que a gente analisou do restante, bloqueadores, por exemplo, não tiveram nenhuma relação, não foi uma relação significante, então assim, a gente não chegou a aprofundar. Recusa de cookies, quanto mais eu declino cookies dentro desse estudo, maior a minha preocupação, né, a minha percepção com a qualidade regulatória. Isso foi uma descoberta diferente, porque a maioria diz que não, né? Então assim, esse foi um ponto. Quando a gente olhou o VPN, que é um ponto importante, não teve muita relação com a percepção da qualidade, o que a gente supõe que tenha muito mais relação com a confiança do governo em si. Que eu digo, cara, talvez precise estudar um pouquinho mais essa relação aí, né? Então essas foram, assim, as descobertas maiores, né? O que a gente vê com isso? Cara, hoje o governo deveria estar muito mais preocupado em educar as pessoas em relação ao que se faz com esses dados, qual que é a preocupação que se tem, o que eles podem fazer, né? Quais são as legislações aqui, dar percepção para as pessoas em relação a isso, do que ficar criando lei que ninguém sabe o que quer dizer, né? Que ninguém foi comunicado, porque isso por si só não resolve. Então essas seriam as principais conclusões, assim. Pelo teu processo de pesquisa, né, pelo que as outras pesquisas vêm mostrando e os relatórios, essa preocupação dos usuários, especificamente em relação à proteção dos seus dados, ela tem crescido, tem aumentado, ou as pessoas ainda estão amplamente ignoram ainda esse aspecto quando usam a internet? Quando a gente foi analisar os dados, assim, a gente entende que existe um comportamento, né, no mercado, que as pessoas estão tendo mais noção em relação ao uso dos dados. Mas aqui não fica claro se é devido às políticas que estão sendo criadas ou se é a forma com que a mídia está tratando o tema e está trazendo isso. Porque um dos pontos que a gente entende que precisam ser melhorados após fazer a análise dos dados é justamente trazer a consciência para a população do que pode acontecer se você tiver os seus dados, para que se usa, o que uma empresa pode fazer com isso, né? E assim, também não tem muita literatura ainda ali que explique se as empresas estão realmente seguindo o que está sendo colocado na lei, se realmente isso está sendo seguido à risca ou não. Porque uma coisa é você criar a legislação, né? Outra coisa é você conseguir fazer o follow-up, né? Entender, seguir, ver, avaliar se realmente está sendo seguido daquela forma. O que garante hoje que uma empresa esteja utilizando ou não os meus dados para fazer uma campanha? Como que eu consigo ver esse tipo de informação? A não ser que as plataformas forneçam esses dados para que alguém consiga auditá-los, não existe como, né? Pegando esse teu gancho, Karina, dessa necessidade de conscientização, de uma conscientização maior da população, eu gostaria que você nos explicasse por que as empresas coletam dados e o que pode ser feito com esses dados, tanto do ponto de vista do marketing, quanto do ponto de vista dos potenciais perigos, né, dessa liberação de dados, assim, sem tanto critério. Até quando eu estava estudando, teve um vazamento de dados. Na verdade, eles deram o nome de Moab, Mother of All Breaches, eu acho, Breaches, que é o maior vazamento de dados aí do mercado em janeiro de 24, a Cyber News liberou essa informação. Ele tinha 26 bilhões de dados vazados das pessoas. O que isso afeta na prática, né? Na prática, tem muitos cybercrimes, né, que eles chamam, crimes virtuais, então usando os teus acessos para contratar coisas, né? Às vezes dados até de cartão de crédito que puderam, né, estar ali porque você teve seus dados vazados, a sua senha é a mesma para tudo. Existem pessoas que têm esse comportamento na internet, né? Então, quando a gente fala, né, em relação a essa preocupação das pessoas, o que pode ser feito, quando eu falo do mal, é isso. Quem é malvado vai usar seus dados para fazer malvadezas na internet, porque
as pessoas não adotam comportamentos protetivos em relação às suas senhas, principalmente, né? Acessam links que receberam no WhatsApp, né? Cara, fake news ali, quem não, né? Clica esses golpes, phishings que a galera chama. Então, parte malvada é essa. Qual que é a parte boa de usar dados? Eu acho que isso é muito importante, assim, porque as pessoas só veem o lado ruim. Mas por que eu dar os meus dados para sites e empresas, eu dar um allow ali, eu dar um aceitar, né, de dados também é bom. Porque quando uma empresa tem acesso aos seus dados comportamentais, ela consegue criar ofertas para você que não façam com que você tenha que usar bloqueadores de anúncio, porque são ofertas que fazem sentido para você. Então, isso é muito importante. Então, quando a gente fala em marketing personalizado, eu quero receber ofertas que façam sentido com a minha vida. Nossa, eu clicando aqui. Então, assim, quando eu quero fazer esse tipo de oferta, eu preciso ter acesso a esses dados. Então, ali que mora o pulo do gato, sabe? Não é você aceitar os cookies que é prejudicial. Depende, tem muita gente malvada, né? Mas assim, a maioria das vezes é para a experiência positiva que você tenha na internet. O problema é muito mais em relação à segurança dos seus dados, não usar a mesma senha, criar senhas que não sejam 1, 2, 3, 4, né? Coisas nesse sentido. Karina, o processo de pesquisa ele traz uma série de respostas, mas também ficam algumas perguntas em aberto, né? Na tua avaliação, quais seriam os próximos passos para aprofundar essas conclusões, esses resultados que você obteve durante a pesquisa de mestrado? Eu queria fazer doutorado, né? Mas agora eu tirei um ano sabático, assim, porque eu quero parar. Mas se eu fosse estudar mais, eu iria, com certeza, avaliar aquelas questões de governo. Então, um governo... os tipos de governo se afetaria. Aqui eu iria estudar mais. Eu iria muito me aprofundar nessa questão de VPNs, que eu acho que faz muito sentido a gente entender, né? Você vê aquele caso que teve recentemente de multa para quem usasse VPN por conta de... Cara, por que a pessoa foi usar VPN ali? Porque ela entende que o governo não tem que poder limitar o que se quer entender, né? Você pode ir atrás de informações se você quiser, não é alguém que vai dizer para você não faça, né? A informação ela tem que ser coletiva, você tem que poder ver esse tipo de coisa. Então, eu acho que essas duas vertentes talvez seriam as que eu mais estudaria. Bom, no programa de hoje nós conversamos com a pesquisadora Karina Gazda, ela é mestre em administração. Muito obrigada, Karina, pela presença. Obrigada a você, obrigada pelo convite. A gente agradece também a você pela sua companhia e te convida a acompanhar as outras edições do FURB Pesquisa, todas disponíveis no canal da FURB no YouTube. O programa de hoje termina aqui, até a próxima.